As ações do ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal provocaram um intenso debate sobre os limites do poder judicial no Brasil. Defensores afirmam que suas decisões foram necessárias para conter ataques às instituições democráticas e enfrentar redes de desinformação. Já os críticos apontam concentração excessiva de poder, restrições à liberdade de expressão e fragilidade processual em determinadas medidas. O tema permanece no centro das disputas políticas e jurídicas nacionais. As críticas ao inquérito das fake news concentram-se principalmente na concentração de funções dentro do Supremo Tribunal Federal. Juristas argumentam que investigar, produzir provas e julgar simultaneamente compromete princípios tradicionais do sistema acusatório brasileiro. Em contrapartida, apoiadores sustentam que o tribunal reagiu diante de ameaças inéditas contra ministros e instituições democráticas. O caso tornou-se símbolo da tensão entre autoridade judicial e garantias constitucionais. As decisões envolvendo bloqueio de perfis e remoção de conteúdos digitais ampliaram o debate sobre liberdade de expressão no Brasil. Críticos afirmam que determinadas medidas ocorreram de forma ampla, atingindo indivíduos sem condenação definitiva. Defensores das ações argumentam que as plataformas digitais passaram a ser utilizadas para organizar ataques institucionais e campanhas de desinformação. Outro ponto frequentemente questionado envolve o uso de decisões sigilosas em investigações conduzidas pelo Supremo Tribunal Federal. Advogados e especialistas afirmam que o excesso de sigilo reduz transparência, dificulta o direito de defesa e amplia desconfianças públicas sobre os procedimentos adotados. Já apoiadores entendem que o sigilo foi necessário para proteger investigações sensíveis e evitar interferências externas. O tema continua dividindo opiniões dentro do meio jurídico brasileiro. As medidas tomadas contra plataformas internacionais produziram repercussões políticas e econômicas relevantes. O bloqueio temporário de aplicativos e a aplicação de multas milionárias levantaram questionamentos sobre proporcionalidade e alcance das ordens judiciais brasileiras. Por outro lado, defensores afirmam que empresas estrangeiras devem respeitar as leis nacionais independentemente de sua influência econômica. O episódio evidenciou os desafios globais envolvendo soberania digital. Os acontecimentos ligados aos atos de 8 de janeiro ampliaram ainda mais o protagonismo do Supremo Tribunal Federal. Após os ataques às sedes dos três poderes, o tribunal adotou medidas severas contra suspeitos e financiadores. Críticos afirmam que ocorreram prisões preventivas longas e decisões coletivas sem individualização adequada das condutas. Defensores argumentam que a gravidade da crise exigia respostas firmes para preservar a estabilidade democrática e a ordem institucional brasileira. As críticas às ações de Alexandre de Moraes ultrapassaram setores políticos conservadores e alcançaram parte da comunidade jurídica. Professores, advogados e ex-magistrados passaram a questionar aspectos relacionados ao devido processo legal, ao juiz natural e aos limites das decisões monocráticas. Ainda assim, outros especialistas sustentam que as medidas buscaram impedir ataques contra as instituições democráticas. O debate revela profundas divergências sobre o papel constitucional do Supremo. A atuação simultânea de Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior Eleitoral intensificou discussões sobre concentração institucional. Durante as eleições, decisões relacionadas à remoção de conteúdos e punições digitais ampliaram o debate sobre censura, desinformação e proteção democrática, enquanto críticos denunciaram excessos judiciais. Apoiadores defenderam medidas rigorosas para impedir manipulações eleitorais. O cenário reforçou a polarização política presente. O avanço do chamado ativismo judicial também passou a ocupar espaço central no debate político nacional.
Diversas decisões do Supremo interferiram diretamente em políticas públicas, decretos presidenciais e temas legislativos. Para críticos, isso representa invasão de competências reservadas ao Executivo e ao Congresso Nacional. Já defensores afirmam que o tribunal apenas preencheu omissões institucionais em momentos de crise. A discussão reflete tensões permanentes entre os poderes da República. Não é preciso muita explicação para demonstrar por que esses fatos são chocantes, escandalosos e profundamente alarmantes. Se os ministros do STF estivessem submetidos aos limites éticos mais básicos, ou se tivessem alguma preocupação com a percepção pública de sua legitimidade, este comportamento jamais teria sido sequer cogitado. Os excessos e abusos extremos do STF não se limitam aos casos jurídicos que lhes são submetidos. O tribunal tem imposto repetidamente suas preferências. Em questões puramente políticas, como se o Congresso não existisse. Para muitos, Moraes age como o imperador do Brasil. Parlamentares e comentaristas políticos utilizam o termo para alegar que Moraes age acima dos outros poderes, intimidando o Congresso e agindo de forma indevida. As ações de Alexandre de Moraes continuam provocando debates intensos sobre democracia, liberdade de expressão e limites do poder judicial no Brasil. O tema envolve questões constitucionais complexas, disputas políticas profundas e diferentes interpretações sobre proteção institucional. Enquanto apoiadores defendem firmeza contra ameaças antidemocráticas, críticos alertam para riscos de concentração excessiva de autoridade. Alexandre de Moraes tem meta, tem um compromisso, ele quer uma coisa, tem um objetivo. Nesse caso ele quer, talvez o verbo seja esse, ele quer retardar a aplicação dos efeitos, a eficácia da lei chamada da dosimetria, que é a lei da redução das penas para quem foi condenado no 8 de janeiro. Esse é o objetivo dele. Quer retardar, quer adiar, quer marcar uma posição. Não tem direito nas normas compatível com a sua exigência pessoal, que é de manter sempre o controle máximo. Um governante autoritário, manter sempre máximo controle sobre os processos, sobre as ações. Então cria. Quero, a forma como está posta não me atende, cria. Formula. Quem cria o direito, cria a forma. E é exatamente o que se passa no caso em questão, sobre o que houve muita confusão. Eu, infelizmente, eu tinha muita coisa para fazer, queria me divertir. Passei o fim de semana estudando esse troço, conversando com várias pessoas, juristas e tal, lendo muito, para tentar entender finalmente o que seja e o que será é a suspensão da aplicação da lei da dosimetria. A suspensão da aplicação num caso concreto, sem declarar a inconstitucionalidade. Mas havia as ações diretas de inconstitucionalidade, 2. Sim, ele não me tocou nelas, não mexeu nisso. Projetou um futuro a se chegar no tratamento, no enfrentamento das ADIs, mas até lá, alegando segurança jurídica, num caso concreto, portanto, sem tratar da ação, sem entrar minimamente na ação, suspendeu a aplicação. Em matéria de execução penal. Um troço bizarro, mas a quem surpreende? Moraes aplica o direito xandônico, esse que ele cria, para governar. Mais uma vez, veja, nós estamos aqui para bem além do que está posto, e que é uma excrescência, o que eu sempre chamo de terceira casa parlamentar. Aquilo a que se recorre, a que o governo recorre, quando contrariado, quando derrotado no parlamento, vai lá bater na porta do Supremo. Nesse caso, nós estamos além simplesmente da atividade da terceira casa parlamentar, que já é uma excrescência, esse papel ocupado pelo Supremo. Nós estamos diante de um ato de administração individual, imperial, de Alexandre de Moraes. Lindbergh Faria é o retrato da hipocrisia, mas também é o retrato do que representa o PT e a esquerda. Vitória da democracia, pessoal! Olha, acabou de sair agora.
uma decisão do ministro Alexandre de Moraes suspendendo os efeitos daquela derrubada do veto sobre a dosimetria. A conta é sempre a mesma. Eles perdem no voto e aí recorrem ao Supremo. No Supremo, numa única canetada, atropelam o parlamento. E aí ele vem a público chamar de democracia, vitória da democracia. Numa canetada, o ministro Alexandre de Moraes suspendeu a eficácia do PL da dosimetria para as pessoas que foram presas em razão dos atos do dia 8 de janeiro. Isso por si só é um absurdo. Essa suspensão se deu poucas horas, poucos dias depois do projeto ter sido promulgado, do PL da dosimetria ter se tornado lei. A decisão foi rápida, veio a público num sábado. A questão é que cada vez que o judiciário atropela, derruba uma norma votada pelo Congresso, é o parlamento que fica mais fraco, que fica enfraquecido. E aí nós vemos o Lindbergh Faria comemorar na prática o enfraquecimento do parlamento perante o judiciário. Só que para a esquerda, a democracia é sempre quando eles vencem, é sempre quando é conveniente para o projeto de poder da própria esquerda. Quando eles perdem, mesmo que no voto, democraticamente, aí é golpe, aí é fascismo, é qualquer outro adjetivo que sirva a narrativa que eles tentam implementar para aquilo que eles simplesmente querem criticar. A questão é que a decisão é uma completa afronta ao princípio da separação dos poderes. O processo legislativo do PL 2000 foi pleno, foi adequado, foi inclusive a derrubada do veto. Foi até moroso, demorou demais. O que não demorou foi pro STF derrubar uma norma que tinha eficácia e que foi legalmente constituída. Cada dia mais nós vemos o parlamento sendo diminuído nesse ambiente. E o pior disso tudo é que nós vemos a esquerda comemorando como se fosse uma grande vitória. Só que não dá para falar em democracia quando uma caneta pesa mais do que o voto de centenas de deputados e senadores. Então, derrubou a dosimetria. Isso aqui é a opinião de uma pessoa que não tá aqui para fazer média com absolutamente ninguém. Todo mundo sabe que quando aquelas pessoas invadiram os prédios públicos, eu falei, elas precisam ser punidas. Todo mundo sabe que antes do 8 de janeiro, quando o Bolsonaro tramou o que tramou, eu falei, ele precisa ser punido. Então você não tá vendo ninguém aqui vindo farmar com o discurso do bolsonarismo e muito menos alguém aqui fã do STF. Por mais que eu tenha tido aulas com membros do STF, eu não ligo. Eu conheço as fraquezas deles por conta disso. E eu posso falar, isto aqui é uma decisão abusiva, sem nenhum sentido por parte do Alexandre de Moraes. Quando você olha a decisão dele, o que você percebe? Ele vai se apegar em cima de ritos e certos formalismos. Não, a AGU já se pronunciou. Quem mais se pronunciou aqui e ali para tentar derrubar um ato legislativo feito com o Congresso? Houve uma convocação do Congresso. O Congresso passou a dosimetria e a dosimetria, portanto, tem um papel fundamental para acalmar o país no momento de exceção. Ele não tem esse mesmo formalismo jurídico quando eles no STF instalam o inquérito e ele próprio se torna defesa, acusação, vítima, juízo, todo mundo no mesmo processo. É meio bizarro. E é mais bizarro ele fazer isso justamente no momento em que ele está sendo, vamos ser bem claros, citado no pior dos escândalos de corrupção na história brasileira, que é o escândalo do Banco Master. O cara sem moral nenhuma vai, mete uma decisão dessa que passa por cima do Congresso Nacional e não acha que isso terá consequências. Meus amigos, isso precisa ter consequências. O Congresso Nacional, se tiver o mínimo de dignidade, tem que reafirmar a decisão. Tem que reafirmar e não permitir que, novamente, um ato político por parte do ministro Alexandre de Moraes novamente se imponha por parte das instâncias que devem sim legislar sobre os temas que importam no Brasil. Os temas que importam no Brasil têm que ser tocados no Congresso, que é a Câmara, o Senado. Se o senhor Alexandre de Moraes quiser participar disso, ele concorra como deputado. Ele não é a última instância do Brasil e nem deve ser. Portanto, toda a argumentação dele, tudo que está aqui no papel, não vale absolutamente nada. No fundo, isso é só exercício de força. Ele está dando uma canetada, está blefando e está vendo se os senadores, se os deputados farão alguma coisa. Na prática, sendo bem sincero, eles precisam fazer. Ou eles fazem algo, ou infelizmente o que a gente vai ver daqui em diante é apenas uma humilhação diária, até que chegue um presidente da República sério, coloque ordem nessa bagaça. Do jeito que tá, vai ser sempre bagunça. Eles aceitam, eles se calam, tem medo de brigar, tem medo de responder. Portanto, tá aqui minha opinião e tá aqui minha resposta. Decisões monocráticas, inclusive como essa, não devem ter poder. O STF não deve ser a última instância e o Brasil precisa voltar a ser uma república. O que a gente tem aqui é uma semi-monarquia com parlamentares completamente sem moral falando besteira e o Xandão mandando. É isso, meus amigos, minhas amigas. Gostou? Então não se esqueça de curtir, compartilhar e seguir nosso canal para ver mais temas de história como esse.